Nessa aula eu vou te ensinar como que você faz a gravação em arquivos de texto. Na aula anterior eu tinha mostrado como que você faz a leitura. Então nessa aula eu vou te ensinar como que você grava em um arquivo de texto externo. Então é extremamente recomendado que você tenha assistido essa aula antes, que está mostrando no card aqui em cima. Então vamos começar aqui. Na aula passada eu ensinei o Buffered Reader. O Reader, que seria de ler, ele é o nosso leitor de arquivos. Na verdade, ele é genérico, né? Mas digamos que ele é o nosso leitor. Como nós queremos escrever, nós vamos usar um outro carinha, uma outra classe, que é o Buffered Writer. Escrever, então vamos colocar que vai ser o nosso escritor. Como que nós criamos ele? Buffered Writer, vou apertar Enter, ele importou automaticamente. Vamos colocar o nome de escritor. É igual a new Buffered Writer. Pronto, nós instanciamos a nossa classe aqui. Por enquanto ele vai dar esse erro aqui, mas é normal, porque falta alguma coisa aqui. Bom, esse buffered, sempre quando você lê esse buffered reader ou writer, ele é uma camada ali que serve para você tanto ler quanto escrever alguma coisa. Então ele pode usar protocolo de redes e várias outras formas de comunicação aí. Só que no nosso caso, nós queremos escrever ou ler em arquivos. Então nós precisamos falar para ele que ele vai usar uma escrita em arquivos. Então se a gente quer ler, nós vamos usar o nosso File Writer. E vamos colocar aqui o nome, vamos colocar só File Writer minúsculo, estou sem criatividade. New File Writer, dessa forma. Esse File Writer eu vou passar aqui no meu escritor. Então, para que serve esse File Writer? Esse carinha aqui, ele é responsável por escrever em arquivos. Só que quando você usa o Buffered Writer, ele serve para uma camada, digamos que, para otimizar a escrita em arquivos usando o Buffered. Então, digamos que ele não vai ficar, por exemplo, escrevendo pixel por pixel lá no nosso arquivo. Ele, em algum momento, vai escrever tudo de uma vez no nosso arquivo ou seguindo alguma estratégia mais inteligente aí. Então, é uma forma mais otimizada de escrever no nosso arquivo aí. Aqui dentro do File Writer, eu vou colocar aonde que eu quero salvar o meu arquivo. Ah, Lucas, eu quero salvar lá em C2 Então, você poderia colocar C2 por exemplo. Sei lá, Lucas, na verdade, arquivo de programa e etc. Só que para simplificar aqui, vamos salvar na pasta do nosso projeto aqui. Como que eu falo para o Java para ele salvar no diretório atual, onde estão os meus arquivos do meu projeto? Simplesmente você coloca o nome do arquivo. Vamos colocar como arquivo, ponto, e aqui eu coloco a extensão do meu arquivo. Ah, eu quero salvar como txt, coloca ponto .txt. Ah, eu quero salvar como JSON, posso colocar JSON. Posso colocar como, por exemplo, CSV. Então você pode colocar o formato que você quiser de texto. Eu vou colocar aqui como TXT, que é o padrão para texto. Agora, para eu escrever no meu arquivo, eu simplesmente chamo o meu objeto escritor, que é do tipo Buffered Writer, e aqui eu faço escritor, ponto, como que é escrever em inglês? Write. Então, ponto, write. O que eu quero escrever? Vamos colocar para escrever uma linha que vai ser: olá, tudo bem? Pronto. E agora vamos testar. Eu vou executar, run. Perceba que ele não mostrou nada no meu console aqui. Ele não apareceu lá, tudo bem. Por quê? Isso, porque ele escreveu no arquivo e não no console em si. Então, olha que legal aqui, ele criou para mim um arquivo TXT. Então, quando você rodou o seu projeto aqui, o Java identificou, opa, não existe esse arquivo TXT. Vou criar ele e dentro desse arquivo eu vou escrever essa linha. Então, vamos abrir ele e vamos confirmar. Opa, olha que legal. Legal e ruim, né? Mas o que eu quero mostrar? Ele criou o arquivo .txt, mas ele não escreveu nada. Por quê? Lembra que na aula anterior tem uma boa prática de você sempre fechar essa conexão com Buffered? Aqui é a mesma coisa. Então, sempre quando você criar um objeto Buffered Writer, você precisa encerrar, digamos que a conexão. Imagina que é o seguinte, você contratou um escritor e vai falar para ele o seguinte: olha,
escreve tais linhas nesse arquivo. Quando você terminar, fecha tudo e vai embora. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então nós vamos encerrar a comunicação com o arquivo que foi aberto. Então quando você faz isso aqui, você está abrindo uma conexão com o arquivo. Então nós vamos fechar. Como que você fecha? Em inglês é o close. Então eu vou fazer escritor.close dessa forma. Então, quando você faz isso, lembra quando você está salvando algum arquivo em um pendrive e às vezes você vai lá, copia os arquivos para o pendrive, puxa e vai embora e na hora de usar, opa, não salvou os meus arquivos. Então, é bom você salvar ele com segurança. Você vai lá e ejeta o pendrive com segurança e aí tem mais chance de dar certo, né? Para muitos talvez nem usa pendrive, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você faz o close, ele, digamos que fecha a comunicação e se tiver algo para salvar pendente, ele vai lá, salva bonitinho e é isso. Eu coloquei o meu escritor.close e agora vamos testar se ele salvou o meu arquivo .txt corretamente aqui. Rodei novamente, né? Vou abrir de novo o arquivo .txt e olha que legal. Agora ele mostrou a minha mensagem, olá, tudo bem. Se eu deletar esse arquivo aqui, vou deletar, ele não existe mais e vou rodar novamente, ele vai criar automaticamente para mim, com a mesma mensagem. Se eu rodar com um arquivo que já foi criado antes, ele vai apenas substituir a minha mensagem, o meu conteúdo do arquivo. Então, recapitulando, se o arquivo não existe, ele vai lá, cria o arquivo para nós e adiciona as mensagens, os textos. Agora, se o arquivo existir, ele vai abrir esse arquivo, vai apagar tudo que tem dentro desse arquivo e vai colocar o texto do seu programa que você colocou agora. Então, vamos testar. Vou colocar aqui, por exemplo, uma mensagem se inscreva no canal. Vou quebrar uma linha, dê o like se curtir e vou executar. Perceba que no momento ele está com esse conteúdo aqui no arquivo. Vou rodar e agora ele apagou tudo que tinha nesse arquivo e colocou essas mensagens aqui. Se inscreva no canal. O /N serve para quebrar uma linha. É como se você apertasse o Enter e exibiu a mensagem de o like se curtir. Agora vamos melhorar o nosso código aqui. Aqui nesse File Writer, eu poderia ter criado ele diretamente no meu Buffered Writer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse New File Writer e vou apagar esse conteúdo aqui. Vou apagar essa variável File Writer. Pronto. Agora eu não preciso mais desse objeto, porque eu criei aqui dentro do meu Buffered Writer. E aqui eu vou criar uma variável caminho arquivo, que vai ser esse arquivo txt aqui, que é a minha string. Então aqui eu passo caminho arquivo. Agora, o que nós podemos fazer também? Deixa eu apagar essa colinha aqui. Vamos criar um try-catch. Se você não lembra o que é esse try-catch ou não sabe o que é o try-catch, eu ensino nessa aula aqui. Então vai lá, entende o que é o try-catch e depois volta para esse vídeo. Então, dentro do meu try, eu vou colocar esse conteúdo aqui dentro. E no meu catch, eu vou colocar um e, na verdade, vamos colocar aqui erro .print stack trace. Então, o que ele está fazendo aqui nesse try? Ele vai tentar abrir uma conexão com esse Buffered Writer, ele vai tentar abrir o arquivo para poder gravar. Se der tudo certo, ele vai avançar, vai escrever no arquivo e vai encerrar. Só que, caso dê alguma exceção, caso tenha algum problema para abrir esse arquivo, ele vai disparar uma exceção, vai cair dentro desse catch aqui, e vai imprimir a mensagem do erro e não vai finalizar o meu programa. Então é sempre bom você tratar esses erros com o try-catch. Poderia colocar aqui, por exemplo, sysout, houve um problema para gravar o arquivo. Dessa forma aqui. Por exemplo, se eu colocasse d2 /arquivo.txt, vamos colocar aqui X, eu acho que não existe essa partição. Vamos ver se ele vai identificar esse erro aí. Ó, olha que legal. Houve um problema para gravar o arquivo. Por quê? Porque eu passei um diretório no meu computador que não existe, X2. Não existe essa partição no meu computador. Então, ele caiu
nesse cat aqui, imprimiu a mensagem: houve um problema para gravar o arquivo. Imprimiu a stack trace, que são esses erros aqui, para identificar aonde que deu problema. Beleza. Outra coisa que nós podemos melhorar, deixa eu só voltar aqui, desfazer para arquivo.txt. Uma outra forma que eu posso melhorar esse código aqui é o seguinte. Na aula passada, eu ensinei como que você faz o try-catch com resource. É uma forma de você declarar esse buffed writer dentro do try, e aí você não precisa fazer esse escritor.close. Ele vai fazer automaticamente para a gente. Então, o que eu vou fazer? Aqui no try, abrir parênteses, vou copiar essa linha aqui, deixo só o ponto vírgula que nós vamos apagar ele. E vou colar dentro do meu try-catch, do meu try, na verdade. E aqui, esse caminho arquivo, nós podemos deixar ele do lado de fora do meu try, porque não faz sentido deixar ele ali no try. Então, dessa forma. E agora é o seguinte, quando você cria uma variável dentro desse try, ele já entende o seguinte: ó, Java, eu vou tentar usar esse recurso aqui, que é um buffed writer. Depois, quando eu terminar tudo, faz um escritor.close para mim automaticamente. Então agora eu não preciso mais passar essa linha aqui. Vamos testar. Eu vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, quebra de linha, 4, 5, 6, quebra de linha, 7, 8, 9. Vou executar. Fui lá no meu arquivo, imprimiu todos os números ali que eu imprimi. Eu poderia também fazer escritor.write novamente. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos colocar 001. Vou executar. E ele imprimiu logo na frente. Então, quando você faz um write, é como se você estivesse digitando logo na frente. Então, se você quisesse, por exemplo, colocar uma quebra de linha, você teria que colocar um /n no write anterior e executar. Agora o 001 ficou na outra linha. Então perceba que nosso try-catch com o recurso aqui, ele está funcionando, ele está dando close automaticamente. Então dessa forma aqui, eu te ensinei como que você faz a escrita em arquivos, só que você está sempre sobrescrevendo o conteúdo dele. Como que você faz, por exemplo, para, digamos que um arquivo já exista, como que você faz para, ao carregar o programa, ele edite esse arquivo? Ele não vai apagar tudo que tem lá, ele vai continuar de onde parou. Para isso, você pode fazer o seguinte, ó. Aqui nesse file writer, logo depois dele, você pode passar um outro parâmetro que é um boolean, ou seja, true ou false. E esse true ou false define que você quer fazer um append ou, digamos que uma sobrescrita. O que é esse append? Eu não lembro a tradução de append, mas quando você faz um append, é o concatenar, digamos. O que é concatenar? Você está só piorando. É basicamente você escrever na frente. Então, por exemplo, digamos que o meu arquivo aqui, vou mudar manualmente aqui. João, Maria, José, Goku, Bob Esponja e, por exemplo, Nil. Sei lá. Não sei porque Nil. Mas beleza, eu tenho esse arquivo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero falar que eu quero fazer um append. Então vamos criar aqui um boolean que vai ser... a tradução de append seria tipo acrescentar, alguma coisa assim. Vamos colocar aqui append. Ou acrescentar. Acrescentar é feio, né? Mas vai, acrescentar no arquivo. Aqui eu vou colocar true. E aqui eu poderia passar acrescentar no arquivo. Deixa eu apertar Ctrl B para aumentar o tamanho aqui do meu editor. Então, aqui no segundo parâmetro do meu file writer, eu passo um boolean. Eu poderia definir aqui diretamente true ou false, mas eu coloquei uma variável acrescentar no arquivo, true. E agora o que eu vou fazer? Eu tinha um arquivo com esses nomes aqui, bem comuns no dia a dia. Vamos colocar aqui novos nomes, que vai ser, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, Corsair, Logitech e... aqui eu vou colocar uma quebra de linha no final. Shift, Alt, seta para baixo. Vamos colocar outro nome, que vai ser, por exemplo, Ferrari.
Vou rodar aqui. Finalizou. Vamos colocar aqui uma mensagem bonitinha, que é o seguinte, ó. Escreveu no arquivo. Faz mais sentido deixar aqui. Pronto, escreveu no arquivo. Opa, olha que legal. O que ele fez? Tinha João, Maria, José, Goku, Bob Esponja. Aí, como eu rodei ele 2 vezes, o que ele fez? Ele escreveu o Corsair, logo na frente do New, Logitech, depois Ferrari e de novo, Corsair, Logitech e Ferrari. Vamos consertar aqui, eu poderia colocar um Enter aqui. E agora, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui em Corsair, percebe que é o seguinte, ó. O arquivo, ele terminou aqui. Se eu digitar o Write, ele vai imprimir na frente do Ferrari. Então, eu poderia colocar uma quebra de linha na frente do Corsair, ou eu poderia dar um Enter aqui e salvar o arquivo assim. Vamos deixar dessa forma aqui e vou rodar. Ele imprimiu Corsair, Logitech e Ferrari, tá? Eu poderia apagar tudo e vamos testar novamente, ó. Ele imprimiu, olha. Como eu coloquei uma quebra de linha aqui antes de Corsair, ele pulou a primeira linha do arquivo. Para me corrigir, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia apagar de novo, vou tirar essa quebra de linha, e agora, no último elemento que nós adicionamos, vamos falar para ele sempre quebrar a linha. Então, vou rodar, na verdade aqui, escreveu no arquivo, Corsair, Logitech, Ferrari, e ele pulou uma linha. Se eu executar novamente, perceba que ele vai ficar perfeitinho aí o nosso arquivo, pelo menos eu espero, né? Run Java, e aqui tá aqui todos os nomes que eu coloquei ali com o write. Então, esse é o modo append. Se eu colocasse aqui só João e tirasse aqui o meu boolean, colocasse ele como false, então ele não vai acrescentar no arquivo, ele vai sobrescrever, aqui seria o false, né? Mas como eu defini aqui, é a mesma coisa. Vou rodar e olha, ele apagou tudo e escreveu João. Então perceba que esse acrescentar, de novo, para adicionar no final do arquivo, e quando você coloca como false, ele sobrescreve tudo. Agora eu vou te ensinar como que você salva o seu arquivo em um diretório diferente. Você vai ver que não é difícil, tá? Aqui no meu arquivo TXT, basicamente você vai falar aonde que você quer salvar o seu arquivo. No meu caso, eu quero salvar no diretório Academia dos Devs. Então, eu posso copiar esse cara aqui, Ctrl C, e aqui eu vou colocar o meu diretório. Olha que legal. Quando você faz o Ctrl V, ele já coloca até as barrinhas automaticamente. Mas normalmente você está acostumado assim, com a barra para a direita, digamos. Mas você poderia colocar com uma barra para a esquerda. Só que quando você faz com uma barra para a esquerda, ele vai identificar um erro. Por quê? Porque quando você coloca uma barra, representa, como se diz, uma sequência de escape, é o nome bonitinho. Que é quando você faz, por exemplo, um barra N, que é uma quebra de linha, ou um barra T. Então aí o Java vai pensar, opa, barra A pode ser algum caractere que ele quer colocar. Então por isso que você precisa colocar 2 barras para a esquerda. Ou, se você não quiser dessa forma, você coloca só uma barra para a direita, que já vai dar certo. Então aqui, esse é o caminho da minha pasta. E eu ainda preciso falar qual que vai ser o nome do meu arquivo. Então, digamos que eu acessei a pasta com barra, e agora eu vou falar o nome do meu arquivo. Poderia ser arquivo, que é um nome bem criativo, né? Vou colocar aqui como, por exemplo, filmes.txt. Aqui em write, vamos colocar, por exemplo, Velozes e Furiosos. Tô ruim de filme, viu? Escritor.write, Duna 2, filmão, hein? Vamos colocar, por exemplo, escritor.write. Vamos colocar Deadpool versus Wolverine. Ó, se você veio do futuro, comenta aí se esse filme foi um sucesso ou não, que eu acho que vai ser um filmão. Mas bora lá, continuando aqui. Aqui eu vou colocar uma quebra de linha, vou apertar Shift, Alt, seta para baixo,
Aqui eu vou apertar Ctrl D e ele vai selecionando as linhas de baixo. E eu vou colocar filme 1. E agora eu mudo manualmente 1, 5, 6, 7 e 8. Dessa forma. Vou rodar aqui. Escreveu no arquivo. Então ele não salvou aqui em arquivo TXT. Ele salvou lá em filmes.txt, lá em D2 Academia dos Devs. Que é esse cara aqui. Então, olha, Velozes e Furiosos, Duna 2, Deadpool, filme 1, 2, 3, até o 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui, vamos tirar essa sequência aqui de filmes. Vou deixar só filme de 1 a 4. Vamos ver se ele vai mudar. Vou rodar. E tá aqui filme 1 a 4. Então perceba que ele está salvando bonitinho no nosso arquivo em uma pasta que não faz parte do meu projeto aqui, escrever arquivo, em um diretório separado. Então esse é o conteúdo de escrita de arquivos, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa o joinha porque ajuda muito eu saber que você gosta de vídeos assim, tá bom? E se você quiser, deixa um comentário com o que você achou aí do vídeo e das aulas, tá bom? Então valeu e até mais!